nome do Senhor seja engrandecido para sempre. Nós louvamos a Deus, irmãos, pela grande bondade do Senhor para conosco, pela fidelidade de Deus, porque o Senhor tem manifestado grandes coisas em nossas vidas. Mesmo nós vivendo uma vida mais simples, não é? Mas o contato que temos tido com o Senhor, as experiências, tem sido como riquezas, não é? Como nós, na verdade, ontem aqui falamos, né? A riqueza de Cristo, como diz o hino, não falha, né? As riquezas do mundo têm o seu valor momentâneo, não é? Mas as riquezas do céu são eternas. Tanto é que a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados os mortos, que agora morrem no Senhor, dormem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Nós sabemos que são obras de valor, não é? Porque as aflições e as experiências do tempo presente produzem para nós um valor, não é? Excelente, um peso de glória excelente. Na verdade, que vai acrescentando para a glória do servo do Senhor todo o trabalho feito em Cristo Jesus. Nós louvamos ao Senhor por isso, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Todo o trabalho de destreza do homem nas coisas materiais o leva às alturas dessa vida, das coisas materiais, mas não o leva à vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a ficarem de pé. Nós iremos abrir nossos livros no livro de Colossenses, capítulo 3. Nós iremos, junto com os irmãos, meditar na palavra do Senhor. Colossenses 3. Vamos ler o 1, eu ia ler o 5 em diante, mas vamos ler o 1 também. Portanto, Paulo está falando assim: se é que isso já aconteceu com você, se você já ressuscitou, né? Se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nela. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente,
em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Versículo 16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Quando a palavra de Deus habita no coração do povo, há algo que acontece que muitas vezes não é observado pelos irmãos. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Quem é que pode admoestar e exortar o irmão? Quem é entre os irmãos que pode exortar o seu irmão ou admoestar? Ele diz que se o irmão vê o outro fazendo alguma coisa errada, ele pode aconselhar. Qualquer irmão, não tem esse negócio de idade. Eu, quando eu era jovem, alguém dizia assim: você é muito novo para exortar. Isso é palavra de quem anda na carne. Porque até uma criança pode ser usada para exortar ou para admoestar um ser humano. Não foi uma criança que falou para o irmão Ismael? Chegou na perna do Ismael: moço, não usa essa sandália não, moço. Que é coisa do inimigo, usa sandália havaiana. Tem sandálias que são oferecidas aos demônios. Servo do Senhor não pode, nem compra, não deve comprar, não pode não, porque poder vocês podem fazer qualquer coisa, mas o cristão tem que dizer não ao pecado. E Deus usou uma criança. Então na igreja, quem é o capacitado para exortar o outro seu irmão? Qualquer um que esteja na presença do Senhor. Porque quando Pedro diz assim, não é? Ou não, Paulo, se algum irmão for pego em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Paulo dirigiu a palavra de exortação, de conselho, a quem? Está aí, então não tem idade. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Não é chegar no meu ouvido, ó, pastor? E se o irmão não aceitar a exortação do outro, aí vai se ver comigo, porque na hora que Deus me usar aqui, vai ter que baixar as orelhas. Por quê? Porque nós podemos exortar uns aos outros, porque a palavra do Senhor, quando começa a habitar no nosso meio abundantemente, como Paulo falou em Colossenses, nós temos então essa graça de Deus de poder falar com o irmão, seja ele antigo na igreja, seja ele 200 anos na igreja. Mas ele vai ouvir a palavra do Senhor. Abraão não estava com 99 anos e o Senhor disse para ele, Gênesis 17, o irmão Francisco lá gosta muito dessa palavra, anda na minha presença e ser perfeito. Mas essa lista aqui que Paulo escreveu aos Colossenses, isso aqui é o caminho apertado. Caminho estreito, porta apertada. Hoje eu estava falando para a irmã Lu e para o irmão Edson, que lá no culto eles iam saber, não é, a comparação do mendigo e o crente que gosta de porta larga. Vocês sabem a comparação do mendigo? Claro que não é todos os mendigos não, tá? Mas a maioria dos mendigos. Porque eu já ouvi eles falando isso. O mendigo não paga conta de luz. O mendigo não trabalha para comprar arroz e feijão para dentro de casa. O mendigo não se preocupa em entrar numa loja para comprar roupa ou sapato. O mendigo não tem responsabilidade alguma de pagar algum tributo, como, por exemplo, nós pagamos imposto predial, imposto territorial. O mendigo não paga IPVA de carro. O mendigo vive ao léu. Sabe por quê? Muitos deles disseram que não queriam voltar para a sociedade por causa dos compromissos. A vida de mendigo é uma porta larga, vocês sabiam? Essa é a porta larga. A porta larga é a porta sem compromisso. Por que crentes vão para uma igreja light, como hoje é apelidada? Uma igreja de facilidade de portas largas. O que é hoje uma igreja de porta larga? É a igreja onde o pastor deixa entrar tudo na igreja e não se preocupa e não exorta o povo porque tem medo de espantar a ovelha dali e perder a sua ovelha.
Eu não tenho essa preocupação. Nunca me preocupei em perder a ovelha. Porque, irmão, quem sai do nosso meio da palavra da exortação aqui, sinceramente, eu não sinto muita falta. Só daquele que verdadeiramente é usado pelo Senhor e por falta de entendimento o inimigo falhou. Aí nós ficamos em oração para ver se o Senhor Deus vai resgatar. Mas aqueles que resistem à palavra e não querem da segunda escritura, para mim, sabe o que é um embaraço. É como dizem em algumas pessoas, uma pedra de tropeço. Disse a palavra, quem comigo uma junta, espalha. Mas por que então, Paulo, ele diz assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A palavra mortificar é um pouco parecido da palavra matar. Mas a palavra mortificar é matando aos poucos, porque você não pode tirar, você não consegue tirar. Mas diminuí-la, e mortificando, e matando aos poucos, fazendo morrer, minguando, né, as impurezas, o apetite desordenado, a prostituição, tirando da vida, porque a pessoa quando vem para os caminhos do Senhor, ele enfrenta dificuldade para abandonar isso, para abandonar aquilo, para deixar aquelas manias erradas, deixar aquelas palavras que está acostumado a falar, palavrões, brincadeira, piada. Teve um irmão aqui de uma igreja, ele contou cada coisa que os membros da igreja dele fazem, que eu falei, isso é coisa de ímpio, irmão. Eu não vou falar porque, sinceramente, é coisa que não deve nem se falar ao ouvido dos santos. Porque Paulo diz que o que eles fazem em oculto, até pronunciar é torpe, eu repetir. É torpe eu falar. É tão imundo que eu disse, irmão, estão tudo caminhando para o inferno. Você me desculpe, estão tudo indo para o inferno. Com Bíblia na mão. Ainda diz que tira louvor, que dirige louvor. Irmão, vão acabar lá na profundeza do inferno. Porque com Deus não se brinca. Então a igualdade do mendigo para o crente que gosta de porta larga, o crente que gosta de porta larga não quer compromisso com a palavra. Ele não tem tributo para pagar, ele não tem responsabilidade, ele não se sente responsável por nada, porque na igreja da porta larga não dá responsabilidade a nada. Agora, veja bem o que é o caminho, aperta, porque essa relação de coisas que Paulo falou para tirar a cólera, ele disse para perdoar uns aos outros, para nós nos vestirmos do novo homem. Você sabe quem é o novo homem? Quem é o novo homem? É Cristo, revestimos de Cristo. Ou seja, se vestir a personalidade do Senhor Jesus. Como ele disse, basta o discípulo ser igual ao seu mestre ali em João. Basta o discípulo, basta, é suficiente o discípulo ser igual ao seu mestre. Vamos prestar atenção? Para que a atenção de outros também não sejam tiradas. Então, amados e queridos irmãos, eu quero dizer que a porta é apertada porque ela te espreme, ela te imprensa de um lado, te imprensa do outro, porque a palavra do Senhor, ela te leva a um compromisso sério. Não se deve brincar com a palavra de Deus de maneira nenhuma, nem um pouquinho, nem por brincadeira. Olha, irmãos, isso aqui é coisa muito santa, isso aqui está lavada de sangue. Dá para ver não, né? Mas leia as histórias para a Bíblia chegar na tua mão. Sangue, muito sangue foram derramados para que você tivesse a Bíblia hoje por 30, 40 reais. Muito sangue foi derramado dos profetas, do Senhor Jesus, dos discípulos e de muitas outras pessoas que se esforçaram pelo Espírito Santo para traduzir do idioma latim para o inglês, para outros idiomas, para o alemão, a fim de que as pessoas simples pudessem examinar o que os católicos ensinavam naquela época, se era verdadeiro ou se era falso. Caminho apertado é isso. Por isso que Jesus aqui em Mateus, ele disse sobre aquelas pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, Mateus 11, 28, 29 e 30, ele disse assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. O versículo 29
dos 3 versículos é o que mais me chama a atenção. Deus me chamou a atenção para eu sempre falar isso para os irmãos sempre estarem atentos. Tomai sobre vós o meu, em outras palavras, sejam responsáveis comigo, tomai sobre vós, senti em vossos corações a minha responsabilidade. Sejam responsáveis comigo, caminhem comigo lado a lado. No Velho Testamento o Senhor disse que olhou e não viu um que tivesse com ele tapando as brechas. Só viu gente fazendo rotura, fazendo buraco nas paredes, mas tapando a brecha ninguém, e não viu ninguém. Era triste para o Senhor que não havia ninguém que se importasse em edificar, construir, murar, fazer algo para a proteção. Mas as pessoas estavam preocupadas só em destruir, porque quando elas buscavam os seus desejos pessoais, elas se afastavam do compromisso de Deus. Compromisso. Olha, irmão, sempre que eu entrei para o Evangelho, eu não precisei de receber cargo nenhum, de pastor nenhum. Nunca quis cargo nenhum. Pergunta o pastor Fausto, ele queria me consagrar lá, não sei o que, não. Outro pastor da Assembleia de Deus, lá na Boa Vista São Gonçalo, queria me consagrar, me levar ao ministério. Eu disse, não, eu não estou aqui para isso. Quando eu nasci no Evangelho, eu nasci com a responsabilidade. Eu nasci com o jugo do Senhor nas minhas costas, porque eu não vim para o Evangelho somente para receber bênção e ficar me alegrando. Eu vim para o Evangelho para ser responsável junto com meu Pai, com meu Deus, com meu Senhor Jesus. Eu senti que parecia que Deus trabalhava sozinho quando eu via muita gente, ou seja, cristãos, fazendo as coisas de qualquer maneira. Eu fiquei com pena, eu fiquei com raiva, eu fiquei zeloso, eu fiquei desejoso de fazer alguma coisa. Mas eu ainda andava muito errado, porque eu não tinha um aprendizado bom, um conhecimento bom, alguém que me instruísse, mas Deus me suportou, porque Ele olhou para o meu coração e via o lado do que eu queria. Ele usou de compaixão e misericórdia com os meus erros, por causa dos meus erros, não me impondo uma obrigação tão pesada por falta do entendimento. Mas conforme eu fui alcançando conhecimento, Ele foi me exigindo, foi abrindo minha mente, foi me dando compreensão, foi me dando entendimento. De maneira que eu escolhi o caminho apertado, não tinha jeito. Porta larga é fácil no momento. Porta larga é porta sem compromisso, é evangelho sem compromisso. Evangelho fácil. Evangelho só de bênçãos materiais. Evangelho de coisas que realmente não levam o servo do Senhor a padecer e a sofrer por causa do amor ao Senhor Jesus. Aqui diz aqui, Paulo falando ainda, voltando a Colossenses 3, ele diz aqui no versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. As pessoas não se dão conta que uma porta larga lhe facilita momentaneamente os desejos carnais de sua vida, seus anseios, suas buscas, seus sonhos, suas vontades próprias, suas ambições, suas vaidades, mas isso tudo é para o corpo físico. As pessoas se preocupam muito em agradar a sua natureza externa, mas o coração às vezes está triste, vazio. Certa vez Jesus disse para o povo: vós sois como sepulcros caiados, hipócritas, limpai o interior do prato, não o exterior. Então, Jesus exortou aqueles homens religiosos, porque eles se preocupavam exteriormente em mostrar para as pessoas que eles estavam santificados. As suas roupas eram bem adequadas, aparentemente eles apresentavam uma religiosidade santa, mas os seus corações estavam cheios de rapina. Eles praticavam coisas no oculto, que Jesus sabia, porque Jesus conhecia o homem. A Bíblia diz que ninguém precisava testificar do homem para Jesus, porque ele bem conhecia o ser humano, aleluia. Então Jesus veio para falar essas coisas, porque nós estamos cercados do pecado, rodeados de testemunhas, e como diz lá no livro de Hebreus, que nós devemos vigiar por causa do pecado que tão de perto nos rodeia. E a porta estreita é isto. Nós procuramos, como se diz aqui, mortificar as paixões da carne.
E nós precisamos sempre fazer uma verificação, sempre fazer uma conferência entre nós, o pecado, e Deus e a palavra, reunir tudo assim, ficar meditando, Senhor, minha vida, meu Pai, não pode ser assim, não é? Nós pregamos uma exortação a respeito da santidade, do caminho apertado, para que, de modo algum, os irmãos se percam no meio do caminho, achando que, na verdade, não precisa observar isso, não precisa observar aquilo. Hoje estamos cheios de pregadores atacando, chamando de tabu as doutrinas bíblicas, chamando e apelidando e xingando, na verdade, de vários nomes estranhos, várias palavras tortas da boca, atacando as pessoas que querem andar segundo as Escrituras Sagradas. Porque, na verdade, muitos irmãos que já entenderam muitas coisas do Espírito de Deus, também entenderam que viver neste mundo não devemos ser como os ímpios que andam numa porta larga, e essas igrejas, esses irmãos que também não se importam de glorificar o nome do Senhor. Na verdade, irmãos, muitos irmãos levam a vida de mendigo. Eles estão mendigando o pão do céu. Comem muitas vezes uma comida estragada, resto, comida fermentada, casca de batata, comem lixo, lavagem, pão já mastigado pelos outros, pão que o bicho atacou, que a formiga foi em cima. É isso que muitos crentes estão diante do Senhor, como mendigos. Porque não querem compromisso com as coisas do Senhor. Só come das iguarias da mesa do rei se viver no palácio do rei. Só come das iguarias do céu se viver perto do céu. Aleluia. Se nós vivermos arrastejando na porta larga, não fizermos compromisso com a obra de Deus, nós não teremos testemunho para contar, não teremos experiência com o Senhor, não ouviremos a voz do Espírito Santo. Vamos só ouvir imaginação da nossa cabeça. Aleluia. Quem é aquele, irmão, que pode ver a glória de Deus, mesmo que seja por trás como Moisés? Quem é aquele, irmão, que pode ouvir, como Daniel, viu as visões? Quem é aquele que pode ouvir a voz de Deus, aleluia, como o servo do Senhor no passado? Quem é aquele que pode receber as promessas? São aqueles que estão junto com o Pai na porta apertada, aleluia. Estreito é o caminho, irmãos, e apertada é a porta que conduz à vida eterna, porque no caminho estreito está as exigências de Deus. Nós vemos que esse caminho, ele é difícil para quem gosta de porta larga, mas ele não é difícil para aquele que, na verdade, é santo. Porque a pessoa que é santo, bendito seja o nome do Senhor, ele tem condição de andar no caminho santo. Tem uma escritura aqui, deixa eu ver se eu acho, no livro Oséias 14, versículo 9, diz assim: quem é sábio para que entenda estas coisas, prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Essa palavra é referência ao que nós estamos falando. Quem é reto, quem é justo, consegue andar no caminho do Senhor, que é apertado, é reto, mas é apertado. Mas o transgressor, ou os transgressores, eles não conseguem porque eles querem fazer coisas que o caminho não deixa. Ele quer dar vamos dizer assim, meter o ombro para o lado da esquerda, não consegue porque o caminho tem uma barreira, ele não pode sair. Ou ele quer fazer uma coisa do lado direito e sair um pouquinho, não consegue, porque o caminho apertado não lhe oferece. Porém, o caminho largo oferece a pessoa fazer pirueta, saltar, rolar para um lado, rola para o outro, e cai ali, levanta aqui, e ele faz um monte de coisa, porque o caminho é largo. Não existe exigência. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós lembramos do que aquele varão que estava aguardando no Simeão, estava aguardando no Senhor, até que ele visse a salvação de Deus, o Filho de Deus, não é? E ele, pelo Espírito Santo, disse: este é posto em Israel para queda e elevação de outro. Nós sabemos que aqueles que são elevados no caminho são as pessoas que conseguem, não é, andar no caminho estreito e chegar ao final. O caminho largo conduz à perdição, porque não existe exigência. Quando Jesus disse ali em Mateus 11, não é?
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Irmãos, não adianta escolher igreja. E não adianta acusar o pastor, porque o pastor fala demais e exige demais. Leia a Bíblia. Se o que nós pregamos é fora das Escrituras, pode apontar, escrever uma cartinha, me dar, me chamar para conversar. Vamos sentar. Não no meio do culto para discutir, porque o culto aqui é falta de sabedoria discutir no culto. Mas vamos sentar, vamos estudar. Vamos estudar nós juntos, sentar, 2, 3, 4 irmãos. Vamos sentar, vamos fazer uma reunião? Vamos. Eu gosto de estudar, mas tudo à luz das Escrituras, e em segundo a revelação, e com pessoas realmente que estão na experiência, na santificação diante do Senhor. Porque, às vezes, dizia-se alguns, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, que afirmam, e vão cair em contradição, vão ser envergonhados. É claro, hoje nós estávamos falando sobre um assunto que tem irmãos que têm, assim, receio de conversar comigo, tem medo. Não tenha medo não, mas venha seguro. Se vier falar, venha seguro nas Escrituras. Porque é claro que eu vou falar, eu vou defender o Evangelho de Jesus Cristo, eu vou defender a palavra. Se o irmão vier falar coisa que é inconveniente fora da Escritura, eu vou te defender? Não, irmão, pode segurar melhor a Bíblia, não vou defender não. Não defendo ninguém. Eu procuro ver o que está escrito nas Escrituras. Né? Nem tudo a gente consegue ensinar a tempo, mas verdadeiramente procuramos oferecer aos irmãos, não é, um caminho correto. Olha, irmãos, eu vou dizer para os irmãos, é uma glória para nós, para os irmãos, ouvir essas palavras numa igreja no tempo como hoje. É uma glória muito grande, é uma riqueza imensa. Como a irmã Lídia falou aqui, é isso que pregamos sobre as riquezas. 3 vezes pregamos, não é? Que a riqueza de Cristo não falha. E uma grande riqueza é a paz. Ele disse, a minha paz eu dou a vocês. Eu dou a vocês não como o mundo oferece. Mas a paz que Jesus dá é essa tranquilidade na alma. É a segurança que você tem em Cristo. A certeza de que você está na presença de Deus. A certeza que se Ele vier agora, você não tem o que temer. Porque você está louvando, você está amando o Senhor. A certeza de que você não aceita o caminho apertado, não é porque, na verdade, o pastor pregou, não é porque você entendeu que o caminho apertado te deixa fazer qualquer coisa errada. Caminho apertado é como aquela igreja, aquele mercenário que não trabalha, não ama o rebanho, porque quem ama o rebanho exorta o rebanho. Por que a maioria das igrejas não está exortando, não está falando sobre doutrina, não está falando contra o pecado? Porque a visão desses homens é o status da igreja, é crescer financeiramente a igreja. E eles não amam as pessoas. É mentira. Eles bajulam as pessoas, dão cargo para as pessoas, inventam cargos. Jesus Batista disse, convém que eu diminua e ele cresça. Se eu não fosse o pastor que eu sou hoje, eu estivesse enganando vocês, estava fila de gente esperando aqui um carguinho aqui na igreja. E os irmãos que não tivessem cargo estariam já frustrados, ofendidos, zangados e fofocando. Pastor ainda não me deu um cargo, poxa, estou tantos anos na igreja. Quero que não haja isso entre nós, né? Apesar de que eu não conheço o coração que se passa dentro do coração dos irmãos. Porque eu passo para os irmãos o que eu fui diante do Senhor. Nunca desejei nada na igreja, a não ser um cooperador. Sempre quis ser um cooperador. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quem é, não precisa buscar. Quem tem, será dado. Não adianta, a palavra é forte. Quem tem, será dado. Irmãos, eu nunca precisei de pedir nada a ninguém. Deus simplesmente me levantava para pregar, para anunciar. Eu fazia as coisas, irmãos, de livre e espontânea vontade. Eu ensinava as coisas que eu fazia e fazia de coração. Ninguém me mandava fazer nada. E ficava em cima de mim, ou me exigindo, eu simplesmente o que eu podia fazer na obra, eu fazia. Também não pedia, assim, como naquela insistência ao pastor, à liderança, simplesmente as coisas vinham nas minhas mãos para fazer. Quando eu via, eu já estava com a ferramenta na mão. Era algo muito do natural, eu não tinha que filmar a minha vida de jovem nas igrejas. As pessoas vinham a mim, as crianças sempre vieram a mim. Sempre foi assim, as crianças, as pessoas de idade, até as pessoas mais velhas, sempre vinha. Deus lhe dava graça diante do Senhor, diante das pessoas. Tinha uma graça com as pessoas. Sempre tive, sempre amei. Então, irmãos, isso vem de dentro de cada um que Deus coloca. É algo que Deus coloca. Sabe? Aquela pessoa que Deus chama, que Deus levanta, ele não precisa realmente, irmão, estar buscando cargo nas igrejas. E nem cargo ali. Né? Mas a nossa vida, desde que começamos, foi no caminho estreito. Não é?
Sempre preguei para as pessoas, Jesus não está te chamando para te dar vida boa aqui na terra, de porta lá. Jesus está te chamando para você ser um soldado de Cristo, porque os covardes podem voltar para casa. Ele não gosta de covardes, ele gosta de homens e mulheres valentes e que aceitem andar no caminho. Você vai no quartel, vocês pensam que lá é uma porta larga? Lá a coisa é apertada. Lá os soldados, na minha época, nós tínhamos esse vínculo, o vínculo é isso aqui, né? Essa lista da calça aqui, esse dedo aqui, tinha que estar certinho aqui no vínculo. E é assim, não podia estar assim, não podia estar... Era assim. A continência era no cap, certinho, com a mão assim, não podia estar de qualquer maneira. Não podia. Você não levava ali um tapa na mão ou uma varada, se o sargento tivesse uma varada ali. Dava varada na gente. Mandava a gente pagar a frequência com as mãos assim, ó, em cima de pedrinha. Começava a sair sangue na mão da gente. E ele olhando para a gente ali, e a gente ali, gemendo ali. Sabe por que a gente continuava? Porque nós queríamos ficar no caminho. Porque queríamos no final do mês ganhar o nosso soldo. Queríamos ser sargento, queríamos ser isso e aquilo. De madrugada, quando os soldados faziam bagunça, lá na ilha de Marambá, um frio, mas um frio de rachar, tirava todo mundo só com calção e com a camiseta e mandava caminhar de noite, correndo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e entrando dentro do mar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, tudo dentro do mar. Depois tomava um banho de água bem fria, todo mundo gemendo. Correndo de novo, 1, 2, 3, 4, tinha um valão mais ou menos dessa largura aqui, assim, da fossa, do lugar todinho, dessa fundura, assim. Todo mundo, 1, 2, 3, 4. Eu não entrei porque nesse dia não estava. Era um castiguinho só, um castigo. Depois dali, sentava todo mundo, pegava uma granada de lacrimogênio. Você não aguenta ficar aqui. Quem não está acostumado não aguenta. Soltar um aqui, não fica um mosquito aqui dentro, nem mosquito fica. Você começa a chorar e arder por dentro, e arder aqui, começa a chorar, e chorar é uma coisa terrível. Mandava todo mundo sentar e abrir a favor do vento, vindo assim, né? Mandava sentar a favor do vento, né? E abria uma assim, e ia fazendo assim, ó. Sabe para quê? Para disciplinar. Por isso que somos provados. Por isso que o caminho é apertado. Para você ser disciplinado. Porque se você não for disciplinado, você não entra no céu, porque no céu só tem varões disciplinados lá. Deus fala, os anjos ficam quietos, todos ouvindo e prestando atenção, e olhando para o nosso Pai eterno. Lá no céu ninguém tem querer, lá os céus estão unidos com o Pai. Deus fala, há aquele silêncio de bilhões de seres angelicais. Só a voz do Todo-Poderoso fala. Então por isso que o caminho é apertado, porque você tem que ser disciplinado. Se você não for disciplinado, jamais esquece o reino do céu. O reino dos céus é para os poderosos, é para os filhos dos poderosos, é para o cidadão celestial. O diabo sai de lá porque ele é mentiroso, pai da mentira. E ele é homicida. E os anjos que aceitaram a ele foram transformados em demônios. Por que Jesus disse, eu não escolhi vós os 12, mas um de vós é um diabo. Diabo, irmão, não é só seres espirituais invisíveis, não, tem gente que é diabo. Tem gente que é diabo. Sai, diabo, é diabo. Terrível, irmão. Tem gente que é um diabo na vida das outras pessoas, porque ele tem uma afinidade com Satanás. Sua língua é torpe, olha o que nós lemos em Colossenses. Mentiras, glutonarias, só pensa em comidas, só pensa em bebida, sua vida é o ventre, seu Deus é o ventre. Só pensa em deleites, só pensa em vantagens, são tudo diabos. Quem é filho de Deus, irmãos, está almejando o céu, porque essa aparência toda vai acabar. Eu já vi na internet pessoas moças que sofreram acidente, um rosto lindo, virou um monstro. Uma coisa mais horrível. Tem uma senhora que um chimpanzé que ela criava, ele comeu o braço, ele arrancou esse braço aqui. O chimpanzé tem força de mais de 3 homens, para quem não sabe, tá? Arrancou a outra mão fora e acabou com o rosto da mulher, que a mulher, ela usa um negócio assim, que o rosto dela é um monstro, o rosto da mulher. Amados, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Às vezes eu falo assim, para chamar a atenção de vocês, para vocês olhar para dentro de vocês, poxa, o que eu sou? Pense assim comigo, o que eu sou? Um dia eu nasci, era uma criança com o rosto lisinho, agora os cabelos estão ficando brancos, as rugas aparecem, a força não é a mesma, o tempo vai passando.
A flor vai murchando, a beleza vai se acabando, e daqui a pouco o homem vai voltar para o pó da terra. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Paulo, tanto ele diz aqui em Colossenses, como em outra escritura, se eu não me engano, em Romanos ali, capítulo 7, ainda que o nosso homem, esse corpo físico, homem interior se corrompa, ou seja, vai envelhecendo, contudo, o interior se renova dia após dia. E nós devemos nos revestir, cuidar desse interior, andando no caminho estreito. No caminho estreito tem o amor de Deus. No caminho estreito nós temos uma comunicação mais íntima com o Pai, aleluia, porque geralmente Deus se manifesta nas horas da angústia, nas horas do aperto, nas horas da solidão, nas horas em que nós estamos tão necessitados em comunhão com Deus, porque quando eu penso que eu estou fraco, eu não sou forte. É os momentos da fraqueza que Ele se manifesta para cuidar dos seus filhos. Na porta larga, a pessoa vive muito na alegria da carne, achando que aquele iê dentro das igrejas é a manifestação do Espírito Santo, não é nada. E as pessoas se esforçam em dizer que estão com espírito de leão, espírito de gato, espírito de tudo que é espírito do diabo. E pensam que estão servindo a Deus, sentindo a presença de Deus. A presença de Deus é como Elias lá na caverna. Uma voz mansa e suave, uma brisa gostosa chegou e disse: Elias, que fazes aqui? E Elias se cobriu porque ele sentiu que era a voz do Senhor. Mas enquanto veio o tremor de terra, o pula-pula, o fogo acendendo, e um terremoto, e um vento soprando, Deus não estava em nada daquilo. Mas o Senhor estava naquele momento de intimidade. Quando o irmão entra na oração, entra em comunhão com o Senhor, aleluia. Você precisa entrar em comunhão com Deus. Você precisa experimentar mais essa comunhão com o Senhor. Ouvir a voz do Espírito. Sai da porta larga. Anda na porta estreita e fica na porta estreita. Conserve-te a ti mesmo, santo e repreensível, agradável ao Senhor. Não diga não à porta estreita, diga sim. Diga não à porta larga. Sai dela. Ela é Babilônia, ela leva a perdição. Fique na porta estreita. Não seja como um mendigo, despido de Cristo, sujo, sem compromisso, sem o jugo do Senhor sobre tua responsabilidade, mas seja responsável com o Senhor. Sinta-se gratificante em ser companheiro, em ser lutador, chorar ombro a ombro com Jesus, sofrer e gemer ombro a ombro com o Espírito Santo. Porque na verdade nesses últimos dias vai repetir o que Deus falou para Ezequiel no capítulo 9. Mandou os varões marcar a testa, mandou um varão, né? Mas tinha vários outros varões juntos. Um anjo marcar a testa dos homens que gemiam e que suspiravam por causa das abominações que se cometiam no meio de Jerusalém. Os que estavam cometendo abominações estavam na porta larga. E os que estavam gemendo por causa da coisa errada que as pessoas faziam contra Deus, eram aqueles que estavam junto com Deus, sentindo a tristeza de Deus, gemendo, angustiados por ver o pecado, angustiados por ver aquelas pessoas, irmãos da mesma família, vindo da mesma família, do mesmo pai Jacó, aleluia, na desgraça do pecado, uns abusando dos outros, cobrando mais do que era devido, defraudando, mentindo e mantendo um montão de coisa errada dentro de Jerusalém, no meio de uma nação que era santa. E o Senhor mandou destruir os outros pecadores todos, velhos, crianças, todos. Mas aqueles que estavam gemendo, estavam angustiados, tristes por causa do pecado, Deus mandou separar para ele. Deus não separa para si, mas aquele que zela com ele, aquele que vela com ele, aquele que cuida com ele das coisas santas do Senhor. Aleluia. Que Deus nos abençoe e nos encha de todo conhecimento. Que Deus nos dê zelo. Que Deus nos dê assim uma visão ampla, como o Senhor tem dado a nós e a outros irmãos. Que o Senhor, irmão, nos conceda mais comunhão com Ele. Aleluia. Que o Senhor vos responda. Console os vossos corações. Que o Senhor fale por vós, que o Senhor veja por vós, que o Senhor escute por vós, aleluia. Que os irmãos santifiquem e purifiquem todo o vosso membro que está sobre a terra. Toda parte, até do corpo físico, não seja usado para o pecado. Os varões não andem de qualquer maneira, sem camisa, de shorts, falando palavras inconvenientes, e em camisa aberta, não é? Falando coisas que não agradam ao Senhor. As valeiras, evitem conversas fiadas. Evitem
ficar investigando a vida das pessoas. Evitem ficar vendo coisas de televisão que não presta, principalmente novelas e filmes e certas reportagens que só faz mal à alma. Aleluia! Os jovens não sejam ambiciosos com as vaidades do dia a dia, com as novidades que aparecem em televisão e na mídia, contentados com as coisas humildes e simples, porque a palavra do Senhor diz: jovem, já venceste o maligno, pois sois forte. Bendito seja o nome do Senhor. E as crianças venham realmente ouvir seus pais, os pais ensinar os seus filhos o caminho certo. Não esconder a verdade dos seus filhos, mas ensiná-los enquanto é tempo, porque é a obrigação do pai e da mãe sentar com seus filhos e conversar sobre a palavra de Deus, ensinando o caminho que deve andar. Não é brigando com os filhos, chamando a atenção, metendo um cajado na cabeça do filho, mas é conversar sobre a palavra. Ensinar não é o mesmo que chamar a atenção com dureza. Ensinar, irmãos, é saber no momento certo falar uma palavra para instruir a outra pessoa. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus assim conceda aos irmãos as bênçãos, ricas glórias de Deus, pedras preciosas, valores dos céus na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor com uma palavra de oração, com um dos irmãos.